Amém, meus irmãos? Amém. Vou deixar só uma reflexão aqui rapidinho, lá em Marcos, capítulo 9, amém? Os irmãos que puderem sentar, podem ficar à vontade, até no chão dá para sentar, tá bom? Você quer sentar aqui, prima? Que seu esposo sentar aí? Quer sentar aqui do lado dela? Aqui, senta aqui. Do lado dela, vamos ficar em pé, tá bom? A gente senta lá. Se quiser sentar em qualquer lugar, você senta, viu, meu filho? Até aqui do meu ladinho aqui pra você pegar um pouquinho, ó. Viu? Vai pegar aí. Glória a Jesus, aleluia, Deus. Né? Vou pegar um pouco o seu também. Amém? Então, Jesus sentado, meu bem, pode sentar aí, ó. Fica daí, amém? Eu vou ficar bem daqui, ó. Do lado do. Se quiser botar a cadeira ali, pode botar. Beleza? Tá bom? Meus amados. Deus, aleluia. Marcos capítulo 9, somente o versículo 28 e 29. Diz assim a palavra do Senhor. Marcos capítulo 9, versículos 28 e 29. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram, em particular, por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes, esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Repita comigo, esta casta não pode sair, se não for por meio de oração e jejum. Meus amados, Jesus, ele entra numa cidade e um pai de família havia trago um jovem lunático para ele expulsar o demônio da vida desse jovem. A Bíblia vai dizer que 6 dias antes, Jesus sobe para um alto monte e leva Pedro, Tiago e João. A palavra lunático significa aquele que é influenciado pela lua. A pessoa que sofre do espírito de lunatismo, ela muda em conformidade à mudança da lua. Quando a lua está cheia, ela vai demonstrar uma personalidade. Quando a lua está nova, outra personalidade. Quando está decrescente, outra personalidade. Quando está minguante, outra personalidade. Eu já fui lunático, luto todo dia para não voltar a ser lunático. Quem não conhece aquele crente que consegue ser crente o ano todo, mas quando chega o Natal ele desvia, vai beber vinho, vai cheirar um pó, vai fumar uma maconha. Outros ficam até o Natal e o Réveillon na presença de Deus. Mas quando chega um carnaval, vai desfilar na passarela de alguma avenida. Por quê? Porque o jovem o espírito de lunatismo entra na pessoa e toma conta dela, ela não vê. E quando pensa que não, já está praticando coisas horrendas. Alguns ficam até, irmãos, 4 anos na presença de Deus. Mas quando chega uma eleição e uma Copa do Mundo, ele se corrompe, vai dar glória para Ronaldinho, para Messi, para Neymar, para Gabigol, mas quando chega na casa do Senhor não tem coragem de abrir a boca e glorificar o nome do Senhor. Amém? Então assim, você só está vivo para dar glória. No gol do Flamengo grita gol sem glória, dá gol, mas para Jesus não dá glória. Não é verdade? Na presença, no beijo do homem com homem na novela, chega, chora de emoção. Mas na presença do Espírito Santo não chora, gente. Então o que é isso? Deus está dizendo, eu preciso ser priorizado no vosso meio. Então Jesus, ele sobe para um alto monte, transfigura, vem descendo de lá para cá, e a Bíblia vai dizer que os discípulos que não puderam expulsar o demônio do jovem, ficou lá embaixo, que eram os 9. Por que Jesus sobe para o monte com Pedro, Tiago e João? Será que Jesus está fazendo acepção de pessoa? Porque ele tem 12 discípulos. E só leva também para ressuscitar a filha de Jairo, Pedro, Tiago e João. É porque dos 12, irmão, apenas 3 entendem a necessidade de jejuar. Dos 12, irmão, apenas 3 entendem a necessidade de meditar na palavra. Glória a Deus. Dos 12, irmão, apenas 3 entendem a necessidade de obedecer e de orar. Então Jesus não faz a obra na companhia de discípulo que não ora, que não jejua, que não medita na palavra. Então dos 12, 9 que gostam de Big Brother, 9 que gostam de fazenda, vai ficar lá embaixo. Não vai subir com Jesus para fazer a obra. Aleluia. Então o que acontece? A palavra aqui, irmão, é para vocês. O Senhor Jesus está dizendo, toma posse da minha palavra e viva ela. Glórias a Deus, Senhor. O Senhor Jesus, ele se preocupa com todos, mas nem todos se preocupam com ele.
Então o que Jesus está dizendo nessa tarde? Toma posse dessa palavra e viva ela, pratique ela. A Bíblia vai dizer que quando Jesus ele pergunta para os escribas, para alguém, a Bíblia diz que o pai do menino fala: mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo. E eu pedi para os teus discípulos expulsar e eles não puderam. Sabe por que os discípulos não puderam expulsar o demônio da vida do jovem, irmão? Porque para mim expulsar o demônio da vida de alguém, primeiro eu tenho que expulsar ele da minha própria vida. Glória a Jesus. Como é que os discípulos vão Aleluia. expulsar o demônio da vida dos outros se a vida deles estão cheia de demônios? Como é que nós queremos expulsar uma pombagira se na madrugada a gente fica acessando site de pornografia? Como é que vai expulsar o Exu do vício se tem uma carteira de cigarro te esperando em algum lugar? Uma garrafa de pinga? Como é que vamos expulsar o Exu da morte? Se a gente deseja que o nosso marido morra, que a nossa mulher morra, que o filho morra, que a mãe morra, que o pai morra, que todo mundo morra, que o Lula morra, que o Bolsonaro morra, não vai expulsar, irmão. O Exu da morte. Então, Jesus fala: geração incrédula, até quando vos suportarei? Jesus é como se ele estivesse cansado de andar com pessoas incrédulas. Meu O que deixa Deus, Jesus é triste forte. é a incredulidade das pessoas. A incredulidade é tão ruim que na multiplicação dos 5 pães e 2 peixes não tinha nenhum incrédulo lá. Ele conseguiu multiplicar 5 pães e 2 peixes para uma multidão de mais de 5.000 pessoas e sobraram 12 cestos cheios. Mas na segunda multiplicação do peixe, o incrédulo estava lá. E era menos pães, irmão. Era mais pães, aliás, era 7 pães, mais do que na primeira, que era 5. E alguns peixinhos, que era mais peixe do que na primeira, que era 2. Tinha menos pessoas, mas o incrédulo perguntou: como é que apenas 7 pães vai alimentar uma tão grande multidão? Isso é o incrédulo questionando. Por quê, irmão? Porque com mais recurso, com a incredulidade, a gente faz menos obras. Ainda sobra menos 7 pães. Mas com pouco recurso, tendo fé no Filho de Deus, você vai arrodear o planeta, nem que seja de chinela havaiana. Deus vai te levar para os 4 cantos do planeta. Jesus. Aleluia, porque com a incredulidade, irmão, nós não chega nem no balão de Irecê. Nós não passa nem daquela BR, nem das Malvinas. Mas com fé no Filho de Deus, irmão, a gente arrodeia o planeta sem nenhum conto no bolso, dando glória a Deus. Aleluia, adorando o nome dele, aleluia. Então a palavra do Senhor vai dizer claramente que Jesus pergunta: o que está acontecendo aqui? Aí o homem conta a situação, que o filho dele tem um demônio na vida dele, que joga ele na água, joga ele no fogo para destruir. E Jesus fala: se tu crê, meu amigo, tudo é possível ao que crê. Aí o pai do menino falou: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Se Jesus for ajudar a incredulidade dele, vai piorar mais a incredulidade. Porque quando eu estou gripado, eu não tenho que tomar uma coisa boa para gripe. Mas com uma coisa que é ruim para gripe, para brigar com ela e mandar ela embora. Meu Deus. Certo? Mas às vezes a pessoa não sabe orar, porque Jesus vai ajudar aquele homem ignorante que não sabe orar. Porque Jesus prefere ajudar um ignorante que não sabe orar do que um crente que conhece Bíblia, mas está na desobediência. Meu Deus. Você lembra de Jonas lá no navio, no porão do navio dormindo, João Pedro? Lembra de Jonas? Você lembra, João Pedro, que veio uma grande tempestade sobre o navio? A Bíblia diz que os tripulantes do navio começaram a clamar seus deuses. Mas nós sabemos que deuses pagãos não existem. É verdade. Só existe um único Deus verdadeiro. Meu Deus, aleluia. Jeová. Só que a Bíblia diz que a sorte caiu sobre Jonas. Quem apontou Jonas lá, se deuses pagãos não existem? Quem apontou Jonas lá foi o Deus, Criador do céu e da terra. Eita glória! Que prefere atender a oração do Aleluia, Jesus. Jesus! Do que do crente que conhece Bíblia, mas está acomodado lá no porão. Desacomoda. Sai dessa Eita glória! Faz o que Deus te chamou para fazer. Aleluia, Jesus! A Bíblia diz que quando os filisteus se colocaram em ordem para pelejar contra Israel, a Bíblia diz que foram pelejar, aleluia, e a Bíblia diz que os filisteus mataram 4.000 israelitas, prima. Então os filisteus mataram quantos israelitas? 4.000. Diga aí, os filisteus mataram 4.000 israelitas. Aí sabe o que os israelitas falou porque tinha perdido a guerra? Falou: nós só perdemos a guerra, ô Gilberto, porque a arca da aliança não foi conosco. Vamos em Siló pegar a arca da aliança e agora nós voltamos para a guerra e a gente vence. Porque na arca da aliança estava a presença de Deus.
Só que eles buscaram a arca, mãe. Mas sabe quem veio adiante da arca, prima Jeane? Glória a Deus. Ofni e Finéias. 2 sacerdotes, filhos do sacerdote ali que estava na prostituição, no adultério, na glutonaria, em tudo quanto é tipo de pecado. Eles foram adiante da arca. Sabe quantos morreu dessa vez? 30.000. Da primeira vez sem a arca, 4.000. Da segunda vez com a arca, mas com a vida bagunçada, 30.000. Eita, Jesus. Andar sem Jesus, mãe, já é um grande prejuízo. Meu Deus. Mas tentar andar com Jesus com a vida toda bagunçada, prima, Meu mais prejuízo Deus, ainda. é forte. Aleluia. Eu falo assim, guerrear com Jesus. Você está numa peleja, tem que fechar brecha. Está numa guerra, está numa ação, fecha as brechas. Aleluia. E vai para a oração, vai para a Oh, guerra. aleluia. Aleluia. A Bíblia diz que quando Aleluia. Amã viu que o judeu Mordecai não se prostrava perante ele, ele foi lá no rei Assuero, pediu para o rei Assuero assinar um papel para decretar a morte do judeu, ainda assinou com um anel que não podia revogar. Aí quando Esté ganhou a causa que falou que era Amã que tinha pedido a morte do judeu, ele não podia revogar aquele decreto, mas sabe o que ele fez? Assinou outro decreto que o judeu podia resistir. Então assim, Eita, irmão, aquilo que Deus glória. falou, que o pecado da nossa carne faz com que o diabo nos procure para nos matar todo dia. Mas existe um decreto em Jesus Cristo assinado pelo seu sangue Eita, para você aleluia. resistir, guerrear pela sua salvação, Oh, glória pela a Jesus. sua vida. Aleluia, deixa Deus trabalhar na tua causa, na tua vida. Oh, glória. Nesse dia de hoje, eu já estou perto de encerrar, aguenta aí. Aleluia, Jesus. A Bíblia diz que Jesus vai lá e expulsa o demônio da vida do menino e fala: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. O pai do menino disse que o menino tinha um espírito mudo. Eu até pedi para vocês repetir: espírito Mudo. Mas Jesus, quando vai expulsar, qualifica o demônio em 2 artigos: mudo e... Quem sabe mais, o pai do menino ou Jesus? Jesus. Teu pai e tua mãe conhecem teu problema só pela metade. Jesus conhece o teu problema por inteiro. Glória E a no Deus. almoxerifado de Jesus tem todo tipo de ferramenta Eita, que for preciso glória, ele usar para Jesus. extrair esse problema pela Glória a raiz. Deus. Se for Aleluia, preciso, lá Jesus. tem pá, enxada, picareta, lá tem chave L, chave gris, turquesa, pá mecânica, guincho, hidráulico, mas se precisar também lá tem dinamite para destruir essa casa velha, Eita, limpar os glória. entulhos e levantar uma Glória, nova glória, criatura para a glória, glória glória, dele. Oh, glória, adore a ele nessa tarde. Espírito Enquanto Santo tu de adora, o Deus. demônio bate em retirada. Oh, Enquanto tu adora, aleluia. Satanás perde as forças. Glória a Deus. Aleluia. Aí o jovem caiu no chão como se estivesse morto, irmão. E todo mundo dizia: ele morreu, mas não morreu não. Glória a Ele Deus. está passando pelo maior processo da libertação da vida dele. Glória a Deus. Tem gente que depois que você começou a ir para a igreja está dizendo: fulano morreu, não fala mais comigo. É porque é assim mesmo, irmão. Glória a Quando Deus. Jesus te chama, no começo ele quer atenção só para ele. Depois ele permite você compartilhar com algumas pessoas. E algumas pessoas estão achando que você morreu, mas você não morreu. Você está passando pelo maior propósito de libertação da sua vida. Glória a Deus. E Jesus vai libertar. E Jesus pega o jovem pela mão assim, ó, e levanta ele, ó. Eita, glória, Quando Jesus. Jesus levanta alguém, meu amigo, não tem capeta que derruba. Verdade. Deus. Aleluia. Quando Jesus, se o homem te levantar, você vai cair. Mas se Jesus te levantar, você cai não, filho. Quando Jesus te levanta, não tem fariseu do inferno que derruba. Quantos até na igreja, irmão, quer me derrubar? Pastores que me odeiam porque eu canto rap gospel. Sabe, irmão? E me difama. E às vezes eu penso: Jesus, o que é isso? Quem te chamou foi eu. Glória a Deus. Aleluia. Você não vai cair, pode ficar despreocupado. Aleluia. Deus fiel. Ele falou para Abraão: Abraão, olha para o céu, o que, é que você está vendo? O que, que Abraão viu no céu? Diga: estrelas. Ele disse assim: assim será a tua descendência. Aleluia. Glória a Deus. Se Deus falou que a descendência de Abraão é como estrela, eu me considero da descendência. Aleluia. Eu Jesus. posso não ser a estrela que brilha mais, porque a que brilha mais é Jesus. Glória a Deus, Assim nós somos, aleluia. nós somos. É, E no céu escuro do Irecê, a gente vê uma grande constelação de estrela.
Algumas delas unidas, aparente, e outras isoladas. Mas todas elas são descendentes de Abraão. Glória a Deus. Algumas que estão isoladas chegam a brilhar mais do que algumas que estão aparentemente Glória a unidas. Deus. Aleluia. Porque às vezes está unida, mas está unida na fofoca, na inveja, na panelinha, no disse-me-disse, na difamação. Outras estão brilhando mais isoladas porque estão se separando para não se contaminar Glória com a a fofoca, com a Jesus. inveja. Aleluia. E nesse céu atual do Brasil não tem só estrela, tem também satélite. Se a gente não tiver discernimento, mãe, a gente confunde o brilho de uma estrela com o brilho de um satélite. É, meu Às Deus. vezes está pregando na igreja, você pensa que é estrela e é satélite. É. Às vezes está profetizando para você pelo telefone, você diz, ai que estrela, às vezes vai estar cega. Mas está cego, não está vendo que isso é um satélite. É, Jesus. Qual a diferença